Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um episódio do canal, esse canal que foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um médico, um estudante de medicina, um médico residente, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo curioso que quer entender um pouco mais sobre essa área tão fascinante que é a psiquiatria. Meu nome é Robson Gomes e agora você vai assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. O tema hoje é TDAH. Isso mesmo, meus amigos, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E não menos pretensiosamente, hoje vamos chamar esse episódio de TDAH Descomplicado. É isso mesmo. Nossa pretensão aqui é abordar ao mesmo tempo esse tema com profundidade, mas trazendo uma abordagem que possa ser acessível até mesmo para leigos. Vamos abordar o conceito, vamos entender um pouquinho o que é atenção, vamos abordar a epidemiologia, a etiologia, os critérios diagnósticos, qual é a evolução desse transtorno, como é que a gente trata o transtorno. Antes de falar sobre TDAH propriamente dito, vale a pena a gente falar sobre atenção. Por quê? Porque o TDAH é o protótipo dos transtornos que alteram significativamente os circuitos cerebrais da atenção. Dê uma conferida no vídeo de psicopatologia da atenção, há alguns episódios atrás, em que eu abordo com muito detalhe essa função mental tão importante. Mas aí a gente precisa saber o quê? Que a atenção é como se fosse o grande maestro da cognição humana. Ela vigia as outras funções mentais e vigia todo o processo cognitivo. A atenção, por exemplo, faz a vigilância do processo executivo e do processo volitivo. Então, sempre que eu vou tomar uma decisão, por exemplo, eu decidi ir até a cozinha e pegar uma fruta, uma maçã. Primeiro, eu tenho desejo de realizar esse ato. Segundo, eu preciso planejar esse ato. Depois eu preciso deliberar se vale a pena mesmo realizar esse ato ou não. Depois eu preciso executar o ato, eu preciso ir até a cozinha, abrir a geladeira, pegar a maçã, fechar a geladeira e depois eu preciso avaliar se esse ato foi realmente necessário ou não, né? Fazer toda essa avaliação. E todos esses processos, desde o desejo até a execução e passando pela reavaliação do ato, é vigiado pela atenção. Se a atenção não está completamente adequada, se não está em pleno funcionamento, o processo volitivo e o processo executivo podem cessar ou podem dar algum problema ao longo desse caminho. Então, eu posso simplesmente dizer que estou com vontade de ir lá na cozinha, na geladeira, pegar uma maçã e depois do desejo eu simplesmente não vigiei mais meu processo volitivo e fui fazer outra coisa. Depois eu lembro, vale, eu queria pegar uma maçã e nem fui pegar. Ou então eu posso ter o desejo, começar a deliberar sobre a necessidade ou não de ir lá agora nesse momento, e aí decidir que vou lá, mas aí a atenção pode cortar o processo volitivo e na hora de executar eu simplesmente não executo. E muitas vezes, o que pode acontecer? Você tem o desejo, a atenção falha nesse processo volitivo, você não delibera, você não analisa se vale a pena ou não realizar aquele ato e simplesmente você executa. E aí você pode estar diante de um ato impulsivo. E é por isso que os pacientes com TDAH vão ter problemas na atenção, vão ter problemas no movimento, problemas de hiperatividade, vão ter problemas de impulsividade. Por quê? Porque a atenção é o grande maestro do processo executivo e do processo volitivo. Se a gente conseguir compreender que a atenção ela precisa vigiar todas as etapas de qualquer ato, de qualquer execução mental, e se a gente compreender que o defeito está na atenção, a gente consegue entender que as alterações do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade têm como problema primário uma disfunção atencional. Então vamos lá, qual a importância do TDAH, né? Existe aquela ideia de que o TDAH está aumentando na população geral. Nossa, só se fala de TDAH hoje nas redes sociais, mesmo na grande mídia. Inclusive esse vídeo é sobre TDAH, então
Será que as pessoas não estão cansadas de escutar tanto falar sobre esse transtorno? Será que é porque aumentou de fato a incidência do TDAH? Na verdade, não. Os estudos provam que nas últimas 3 décadas a prevalência do TDAH é relativamente constante. Em torno de 5 a 6% da população mundial tem, em menor ou maior grau, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na infância e na adolescência, os índices são maiores, podem chegar a 7, 8%, e na idade adulta, essa prevalência é menor, chega em torno de 2,5% da população. É importante a gente saber que os meninos são mais acometidos que as meninas. Em alguns estudos, essa relação pode ser de 2 para 1. Em outros estudos, essa relação pode chegar de 9 para 1, ou seja, a cada 9 meninos acometidos, teremos uma menina acometida. Então, realmente o TDAH é mais dos meninos, os meninos danados na escola. Só a gente pensar nisso. Quando a gente vê ali uma criatura mais inquieta na escola, a chance de ele ser menino é maior do que ser menino. Não vamos esquecer disso. E em relação à etiologia e à fisiopatologia do TDAH, como é que a gente pode entender? Primeira coisa que a gente precisa saber é que o TDAH está entre os transtornos mentais, entre as desordens psíquicas, que são mais herdáveis, que têm um componente genético mais predominante. TDAH, autismo, esquizofrenia e transtorno bipolar são os transtornos mentais com maior peso genético, com maior herdabilidade. Só para a gente revisar, o que é herdabilidade? É a capacidade com que os fatores genéticos podem influenciar no surgimento de um transtorno. Então, por exemplo, no TDAH, a gente acredita que entre 70% e 80% das manifestações do transtorno se devam a fatores genéticos. Apenas 20%, no máximo 30%, a fatores ambientais. Ou seja, se o indivíduo nasce com a tendência genética de manifestar o transtorno, a chance de ele manifestar é muito grande. Por isso que o TDAH é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a gente pensa assim, poxa, se o TDAH tem esse impacto genético muito significativo, é possível que facilmente a gente encontre alguns genes responsáveis pelo surgimento dos sintomas. Só que quando a gente vai procurar esses genes, a gente vê uma grande dificuldade. Então, durante décadas, tentou-se mapear o genoma das pessoas com TDAH e encontrou-se uma dificuldade muito grande de identificar genes que tivessem um peso grande no surgimento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Com o passar do tempo, percebeu-se que existem, na verdade, grupos grandes de genes que, quanto mais alterados, maior a chance de expressar os sintomas, maior a chance de expressar a doença. Então, a conclusão a que se chega é que o TDAH é um espectro de expressão gênica que vai desde o indivíduo normal, passando por um indivíduo levemente desatento, mas que não expressa transtorno, até indivíduos que clinicamente manifestam-se com a doença. Então, o TDAH é um espectro que vai da normalidade, que aí não é TDAH, é a população normal, até o indivíduo que apresenta classicamente transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Lembrar que o peso da genética é alto, mas que são necessárias inúmeras alterações genéticas em grupos de genes muito complexos para que a gente consiga identificar o indivíduo como tendo o transtorno. Existe também uma base neurobiológica do TDAH. Então, vários estudos, por exemplo, com ressonância magnética funcional, em que você consegue identificar o nível de atividade metabólica no sistema nervoso central, identificaram áreas que são mais hipotróficas e, por vezes, menos funcionais. Principalmente o córtex pré-frontal, o córtex frontal, o lobo temporal direito e algumas áreas do sistema límbico. Mas principalmente o córtex pré-frontal, que é o córtex executivo, que é o córtex que toma decisões
e que ajuda a inibir as vontades, ajuda a inibir as emoções. Porque, vamos lá, quando você tem um desejo de realizar alguma coisa, se essa coisa for, se esse ato for tido como inadequado, pela avaliação, digamos assim, do córtex pré-frontal, ele é inibido. Então, esse controle inibitório e também atencional é fundamental e realizado pelo córtex pré-frontal. Então, existe um substrato genético, existe um substrato neurobiológico, mas também tem fatores ambientais. Vários estudos mostram que, por exemplo, indivíduos que nascem prematuros, com baixo peso ao nascer, têm um risco maior de desenvolver TDAH. Existem estudos que mostram que o tabagismo materno, a obesidade materna, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, tudo isso pode estar associado ao aumento do risco de TDAH. Por exemplo, tem estudos mostrando que o uso em excesso de paracetamol ou a exposição ao chumbo pode aumentar o risco de TDAH. Então, existe uma gama de possibilidades ambientais que podem influenciar no surgimento do transtorno, mas que vão pesar aí em torno de 20% a 30%. O maior peso realmente é genético, que vai resultar num substrato neurobiológico. Esse substrato neurobiológico nada mais é do que uma diminuição da função de algumas regiões responsáveis pelo controle da atenção e pelo controle executivo, e também pela diminuição por uma menor expressividade, produção e secreção em algumas áreas corticais de, por exemplo, dopamina e noradrenalina. E aí a gente vai entender que a estimulação das regiões dopaminérgicas, ou seja, o aumento da secreção de dopamina e noradrenalina, está associado, por exemplo, com uma melhora significativa dos sintomas, usando, por exemplo, os psicoestimulantes, que a gente vai entender um pouco mais à frente. Então, como é o quadro clínico de um paciente com TDAH? Como é que a gente dá o diagnóstico de um paciente com TDAH? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o nome já diz tudo, mas sozinho não é suficiente para dar o diagnóstico e para explicar o quadro clínico. Então nós temos 3 componentes principais nas manifestações clínicas do TDAH, como o próprio nome sugere: desatenção, hiperatividade e um terceiro, impulsividade. Hiperatividade e impulsividade costumam caminhar juntos, e a desatenção, digamos assim, é um marco que a gente consegue identificar ali separado dos outros. Mas lembrando que a desatenção é, na verdade, a causa da maioria das manifestações do TDAH. E dessa forma, nós temos 3 tipos principais de manifestações clínicas. Os indivíduos que apresentam predominantemente sintomas de desatenção, os indivíduos que manifestam predominantemente sintomas de hiperatividade e de impulsividade, e aquela forma mista, que apresenta muitos sintomas de desatenção e também muitos sintomas de hiperatividade e impulsividade. E aí, para dar o diagnóstico, hoje nós temos os critérios já bem estabelecidos da Associação Americana de Psiquiatria, do DSM-5 revisado. É importante que a gente entenda que esses critérios diagnósticos eles não estão presentes de forma dimensional. Ou seja, você não consegue graduar se as manifestações são mais leves, moderadas ou graves. Isso você faz na prática clínica e você, por exemplo, vai nortear o tratamento dessa forma. Mas o critério diagnóstico ele vai estar ou presente ou ausente. Para que você dê o diagnóstico de um indivíduo com TDAH predominantemente desatento, você precisa ter pelo menos 6 critérios de desatenção e menos de 6 critérios de hiperatividade e impulsividade. Para que você dê o diagnóstico do TDAH no indivíduo que seja predominantemente hiperativo ou impulsivo, você precisa ter pelo menos 6 critérios de hiperatividade ou impulsividade e menos de 6 critérios de desatenção. Para que você dê o diagnóstico do TDAH tipo misto, você precisa ter mais de 6, pelo menos 6 critérios de desatenção e pelo menos 6 critérios juntamente, de hiperatividade e impulsividade. Vamos lá, vamos dar uma lida em cada um desses critérios para que a gente possa aqui fixar
ao mesmo tempo os critérios diagnósticos e também entender como a gente dá o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos lá. No bloco desatenção, nós temos 9 critérios possíveis. Primeiro, frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erro por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades, por exemplo, negligência ou deixa passar detalhes. O trabalho, por exemplo, é impreciso. Segundo critério do tópico de atenção, frequentemente tem dificuldades de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, por exemplo, dificuldade em manter o foco durante as aulas, durante conversas ou leituras prolongadas. Terceiro critério diagnóstico, no campo da atenção. Frequentemente, parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Por exemplo, parece estar com a cabeça longe, parece estar no mundo da lua, mesmo na ausência de qualquer distração óbvia. Quarto critério do bloco de atenção. Frequentemente, não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local do trabalho. Por exemplo, começa as tarefas, mas rapidamente perde o foco e facilmente perde o rumo. Quinto critério. Frequentemente tem dificuldade de organizar tarefas e atividades. Por exemplo, dificuldade em gerenciar tarefas sequenciais, dificuldades em manter materiais e objetos pessoais em ordem, trabalho desorganizado e desleixado, mau gerenciamento do tempo, dificuldades em cumprir prazos. Então, esse é o quinto critério. O sexto critério, frequentemente evita, não gosta ou refuta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado. Por exemplo, trabalhos escolares, lições de casa, para adolescentes, por exemplo, mais velhos e adultos, preparo de relatórios, preenchimento de formulários, revisão de trabalhos longos. Sétimo critério do bloco de atenção. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades, por exemplo, materiais escolares, lápis, livros, celular, carteiras, chaves de carro, de automóveis, documentos, óculos. Oitavo critério no bloco de atenção. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos. Para adolescentes mais velhos e adultos, pode incluir pensamentos não relacionados. E, por último, nono critério do bloco de atenção, com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas, por exemplo, realizar tarefas e obrigações. Para adolescentes mais velhos e adultos, retomar ligações, pagar contas, manter horários agendados. Então, esses foram os critérios no bloco de atenção. Se o indivíduo tem pelo menos 6 desses critérios, ele fecha o diagnóstico TDAH, predominantemente desatento. Vamos agora ver os critérios no bloco de hiperatividade. Primeiro critério do bloco de hiperatividade e impulsividade. Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce em cadeira. Segundo critério. Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que a pessoa permaneça sentada. Por exemplo, sai do seu lugar em sala de aula, no escritório ou em outro local do trabalho ou em outras situações que exijam que a pessoa permaneça sentada naquele mesmo local. Terceiro critério, frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. Uma observação nesse critério. Em adolescentes ou adultos, pode se limitar a sensações de inquietude. Quarto critério do componente hiperatividade e impulsividade. Com frequência,
é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Quinto critério do bloco de hiperatividade e impulsividade. Com frequência não para, agindo como se estivesse com o motor ligado. Por exemplo, não consegue ou se sente desconfortável em ficar parado por muito tempo. Outros podem ver o indivíduo como inquieto ou difícil de acompanhar. Sexto critério, frequentemente fala demais. Sétimo critério, frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída. Por exemplo, termina a frase dos outros, não consegue aguardar a vez de falar quando alguém está falando. Oitavo e penúltimo critério, frequentemente tem dificuldade de esperar a sua vez, por exemplo, aguardar em uma fila. Nono e último critério do bloco de hiperatividade e impulsividade, frequentemente interrompe ou se intromete, por exemplo, intrometer-se nas conversas alheias, jogos ou atividades. Pode começar a usar as coisas dos outros sem pedir licença ou receber permissão para isso. Para adolescentes e adultos, pode intrometer-se em ou assumir o controle sobre o que os outros estão fazendo. Para que seja dado o diagnóstico do TDAH, além daqueles 6 critérios de desatenção ou 6 critérios de hiperatividade e impulsividade, ou 6 critérios de um e 6 critérios de outro, pelo menos, é necessário que esses sintomas, primeiro, eles estejam presentes antes dos 12 anos de idade, denotando que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade seja, de fato, um transtorno do neurodesenvolvimento. Se o indivíduo aparece com essas queixas só lá pelos 15 anos e nunca teve dificuldades relacionadas a isso, provavelmente não é um quadro de TDAH. Outra necessidade, é importante que esses critérios de desatenção, hiperatividade ou impulsividade estejam presentes em mais de 2 ambientes, ou pelo menos 2 ambientes. Esteja presente na escola, esteja presente em atividades de lazer, esteja presente em casa. Porque se em casa a criança é desatenta, é hiperativa, é impulsiva, mas na escola ela se concentra, ela é uma criança, digamos que, de acordo com o mesmo padrão das outras crianças, isso não é TDAH. Ou o contrário, se só está presente na escola, mas não está presente em casa, também não é TDAH. Além disso, é importante avaliar qual o impacto que os sintomas têm na vida da pessoa. Se a pessoa é desatenta ou tem algum nível de hiperatividade ou de impulsividade, mas consegue funcionar, se relacionar, realizar suas tarefas de forma adequada, ou seja, aqueles sintomas não têm impacto na vida da pessoa, provavelmente você não consegue fechar o diagnóstico. O diagnóstico, para que ele seja fechado, ele precisa ter um impacto significativo na vida das pessoas, certo? A gente sabe que, para que a gente dê o diagnóstico, a gente entenda que aquelas manifestações, elas ocorram como algo presente do neurodesenvolvimento, que não consigam ser justificadas por outro motivo. Por exemplo, se o ambiente familiar está muito estressante, se a família está sofrendo grandes dificuldades na criação ali dos filhos, na educação do adolescente, e o indivíduo está desatento por conta disso. Se a escola, por exemplo, não está adequadamente organizada e não consegue, digamos que, estimular a atenção do aluno, ou seja, se você conseguir justificar isso por outros motivos, ou a pessoa, por exemplo, está muito dependente ali de smartphones, muito concentrada em outras atividades essas que tiram a sua atenção, é possível que essa desatenção esteja relacionada apenas por conta desses componentes. Então, deve ser analisado cada caso, cada impacto que cada sintoma tem na vida daquele indivíduo. Outra coisa importante no TDAH é saber que é muito mais frequente que o indivíduo tenha comorbidades psiquiátricas do que ele não tenha.
Estima-se que até 75% dos pacientes com TDAH tenham comorbidades. Essas comorbidades, elas de alguma forma têm relação com o impacto que o TDAH causa na vida da pessoa, mas além disso, elas pioram muito os sintomas de desatenção e até o prognóstico e dificultam muito o tratamento. Então, quais são os transtornos mais frequentemente comórbidos com o TDAH? O primeiro é o uso de substâncias. Então, é muito comum que, principalmente adolescentes e adultos jovens, se submetam ao uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas. O uso de drogas pode dificultar muito o tratamento do TDAH, pode inclusive piorar o prognóstico do paciente. Outra comorbidade, transtorno depressivo maior, muito frequente. Transtorno de ansiedade generalizada e transtorno afetivo bipolar. No caso do transtorno afetivo bipolar comórbido com o TDAH, existe uma nuance ainda um pouco mais específica. Por quê? Porque o indivíduo em episódio de mania ou hipomania pode simular muito manifestações do TDAH. Então, o diagnóstico de TDAH pode ficar difícil diante de um episódio de mania ou hipomania. Além disso, o tratamento do TDAH envolve o uso de psicoestimulantes, que podem inclusive induzir ou piorar um quadro de mania. Então, é muito complexa a relação, tanto do ponto de vista diagnóstico quanto do ponto de vista terapêutico, entre TDAH e transtorno afetivo bipolar. Transtorno de personalidade também frequentemente é comórbido. Então, sempre que nós vamos avaliar um paciente para TDAH, devemos investigar comorbidades. E essas comorbidades devem ser agressivamente tratadas. Por quê? Porque o indivíduo com TDAH ele vai acumulando consequências pela desatenção, pela hiperatividade e impulsividade ao longo da vida, e ele inclusive pode ficar com baixa autoestima. Poxa, eu tenho dificuldade de aprender, de me sustentar numa atividade acadêmica, de me sustentar no trabalho porque não consigo executar completamente as minhas tarefas. Então, os fracassos que o paciente com TDAH vai acumulando faz com que psicologicamente seja alguém mais fragilizado, e isso aumenta sim o risco do indivíduo, por exemplo, apresentar transtornos de humor ou de ansiedade. Outro dado interessante sobre o TDAH é que as crianças com TDAH apresentam muitos sintomas de desatenção, mas também hiperatividade e impulsividade. À medida que o indivíduo cresce, muitos deles melhoram dos sintomas de TDAH, outros já não preenchem mais critérios diagnósticos, mas o fato é que normalmente melhora-se da hiperatividade na fase adulta e permanecem os sintomas de desatenção, e muitas vezes a impulsividade começa a aparecer em contextos socialmente inadequados, onde, por exemplo, não apareceria mais. Então, na infância é muito comum hiperatividade, impulsividade, e na fase adulta é menos comum a hiperatividade e é mais comum a desatenção. Antigamente acreditava-se até que o TDAH era algo só da infância e da adolescência, que na idade adulta ele se resolvia. Mas na verdade, existe inclusive um estudo brasileiro que mostra que crianças com TDAH subclínico, ou seja, que não fecham critérios para TDAH, passaram a fechar critérios para TDAH na fase adulta. Então, hoje é o que se chama, e inclusive é talvez uma das maiores controvérsias no estudo do TDAH, é o TDAH do adulto, que é o indivíduo que não fechava critérios na infância e na adolescência para TDAH e passa a fechar na fase adulta. Significa que o TDAH surgiu apenas na fase adulta? Não. O que mais se acredita é que a criança já tinha ali uma bagagem genética, já tinha sintomas subsindrômicos, não fechava critérios diagnósticos, e quando chegou na fase adulta, passou a fechar critérios diagnósticos para o TDAH. E para finalizar nosso vídeo, nosso episódio de hoje, vamos abordar o tratamento do TDAH. Como é que a gente trata um paciente com TDAH? Primeiro a gente precisa entender que o tratamento é multidimensional. São necessárias estratégias comportamentais, psicoeducação da família, e na maioria das vezes vão ser necessárias medicações, vão ser necessários psicofármacos para o tratamento do TDAH.
Em relação às estratégias psicossociais, uma das mais importantes é a psicoeducação. É importante que a família seja bem educada e orientada quanto ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Porque se a família e também o paciente não entenderem do que se trata o transtorno, o tratamento vai ficar muito difícil e facilmente o paciente abandonará o segmento e tratamento e sofrerá as consequências desse transtorno. Vamos ver algumas medidas importantes quanto ao estabelecimento da psicoeducação. Primeiro, busca do desenvolvimento de uma boa relação terapêutica com o paciente e seus familiares. Então, é fundamental que a família e o paciente criem um laço de confiança com o profissional. Segundo, identificação de crenças prévias relacionadas ao TDAH e seu tratamento. Terceiro, fornecimento de informações sobre o transtorno que sejam baseadas em evidências, adaptando-se à linguagem e ao grau de desenvolvimento do paciente. E quarto, busca contínua de objetivos e planos terapêuticos. Sempre identificar junto aos pacientes e aos seus familiares o que pode melhorar, o que deve ser melhorado, quais são os objetivos do tratamento. Vamos destacar alguns pontos de estratégias comportamentais importantes para o manejo do TDAH. Primeiro, identificação de situações comportamentais contraprodutivas. Segundo, treino em metodologias efetivas de comunicação, de ordens e estabelecimento de regras, principalmente para crianças e adolescentes. Outro ponto importante, uso de estratégias de reforços positivos, a fim de recompensar o comportamento alcançado e adequado. Uso de estratégias de reforços negativos apropriados e vinculadas a situações e comportamentos contraprodutivos. Então a gente consegue ver a importância da psicoeducação e das estratégias comportamentais que o paciente deve adotar e deve se engajar para organizar a sua rotina. Porque o indivíduo desatento é um indivíduo desorganizado, é um indivíduo que facilmente tem dificuldade, inclusive, até de aderir às medidas. Então a família deve também estar engajada nesse processo. Do ponto de vista medicamentoso, não são muitas as opções de primeira linha para o tratamento dos sintomas do TDAH. Nós temos basicamente no Brasil duas drogas que são consideradas de primeira linha, são os psicoestimulantes, principalmente o metilfenidato e a lisdexanfetamina. O metilfenidato, ele tem uma meia-vida curta, em torno de 4 horas, mas existe também o metilfenidato de liberação prolongada. E a lisdexanfetamina, ela já tem ali uma meia-vida um pouco maior. Lembrando que a lisdexanfetamina, ela é uma prodroga, então esse lis, na verdade, essa partícula lis da lisdexanfetamina é de lisina. Então o aminoácido lisina, ele precisa ser retirado da molécula de lisdexanfetamina para que o destrógeno da anfetamina, que é o dex de destrógeno, o enantiômero destrógeno, seja realmente a parte ativa nesse processo. Enquanto que o metilfenidato, ele já é praticamente uma droga ativa e está disponível assim que é tomado. Então, o metilfenidato, ele tem uma ação mais rápida, normalmente em meia hora o indivíduo já começa a experimentar os efeitos da medicação, e a lisdexanfetamina pode demorar ali um pouquinho para iniciar seu efeito, em torno ali de 1 hora, às vezes até 2 horas, para iniciar o seu devido efeito. A lógica da ação dos psicoestimulantes é que são drogas potentes quanto à liberação de noradrenalina e dopamina. Os circuitos cerebrais da atenção são mediados principalmente por dopamina, e a liberação de grandes quantidades de dopamina, que também está ali presente nos circuitos de recompensa e de prazer, melhoram muito os sintomas do TDAH. Sempre iniciar com doses mais baixas, tanto para a lisdexanfetamina quanto para o metilfenidato, e esse aumento de dose ela pode ocorrer entre 1 e 3 semanas, a depender da resposta do paciente,
ou do surgimento de efeitos colaterais. É importante que a gente saiba que alguns efeitos colaterais são possíveis. Um deles é o abuso da substância. Então, lembrar que as anfetaminas, elas têm um risco de abuso, embora esse abuso seja mais presente, por exemplo, no metilfenidato de liberação imediata, porque a minha vida é mais curta. Mas a gente sabe também que a adesão ao tratamento com psicoestimulantes faz diminuir o risco de um indivíduo ter um comportamento adicto em relação às substâncias, porque a gente viu que uma das consequências do TDAH é a sua comorbidade com o abuso de substâncias. Lembrar que o metilfenidato de liberação prolongada diminui esse risco de abuso. Outro efeito possível é o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. A gente precisa ficar de olho na pressão arterial e na frequência cardíaca dos pacientes. Existem raríssimos casos na literatura de morte súbita em pacientes que estavam fazendo uso dos psicoestimulantes, embora não seja possível identificar uma relação estreita entre o uso do psicoestimulante e aquele episódio de morte súbita. Então pode ser simplesmente que tenha sido um evento ao acaso e não associado à medicação. Outro efeito colateral, que algumas vezes é usado como efeito terapêutico, é a diminuição do apetite. Tanto metilfenidato, mas principalmente a lisdexanfetamina, está associada a uma redução do apetite. Tanto é que é uma medicação liberada como tratamento para compulsão alimentar no adulto, no caso a lisdexanfetamina. E é importante a gente saber que em crianças e adolescentes existe o risco de uma diminuição na expectativa de peso e altura. Então o metilfenidato, por exemplo, está associado a uma redução de 2 centímetros na altura final do indivíduo, ou na expectativa da altura final do indivíduo. Não se sabe bem ao certo se essa redução na expectativa de crescimento ela tem uma relação com a medicação direta ou se seria consequência do próprio transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esses são as medicações de primeira linha, mas existem também medicações de segunda linha, que devem ser usadas principalmente em indivíduos que não responderam bem ou que não toleraram os psicoestimulantes. A mais conhecida delas é a atomoxetina, que chegou no Brasil recentemente, sob a marca Atenta, e são medicações que não são consideradas psicoestimulantes. No caso da atomoxetina, ela é um inibidor seletivo da recaptação de noradrenalina e um indutor indireto da liberação de dopamina. Então, aquela sensação imediata de prazer, de euforia que muitos pacientes experimentam com o uso de anfetaminas ou do próprio metilfenidato, o paciente não vai experimentar, aliás, porque a liberação ela é um pouco mais lenta. O efeito esperado, o efeito clínico, ele é um pouco menor, mas é significativo também. Algumas outras drogas, por exemplo, o modafinila, que é usado para tratamento da narcolepsia, também tem um efeito positivo sobre sintomas do TDAH e pode ser associado aos psicoestimulantes ou à atomoxetina em pacientes refratários. A bupropiona e os agonistas alfa-2 adrenérgicos, como por exemplo a clonidina, também têm alguma eficácia nos sintomas e podem ser adjuvantes nesse tratamento. E os pacientes devem ser monitorizados, a adesão ao tratamento deve sempre ser estimulada. Por quê? Porque o tratamento tem um impacto muito positivo na vida dessas pessoas. A gente sabe que o TDAH está associado a mais acidentes de trânsito, a mais abuso de substâncias, a mais acidentes domésticos e principalmente aumento da mortalidade por causas externas. Se você consegue melhorar os sintomas do seu paciente, você diminui a mortalidade do paciente por causas externas, diminui o risco de ele se envolver em um acidente de trânsito, diminui o risco de ele se colocar em situações comprometedoras, se envolver em brigas, por exemplo. E aí você vai estar beneficiando muito o seu paciente. Então é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo em que abordamos as principais manifestações, a evolução, os mecanismos envolvidos do ponto de vista genético e neurobiológico, e principalmente o tratamento para que a gente possa beneficiar nossos pacientes. Espero que tenham gostado. Se você gostou,
deixa um like aí no vídeo, compartilha com os amigos. Se não é inscrito, se inscreve no canal para que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado a todos. Você acabou de assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada.